Boa noite a todos, todas, tudo bem? Eu sou Miguel e nós vamos falar um pouco sobre espiritismo. E é tão bom falar sobre espiritismo para mim, que vivo o espiritismo já há um bom tempo nessa existência e talvez até noutra, já que o espiritismo não é nenhuma novidade, né? Na nossa humanidade já tem aí mais de 150 anos. Mas antes da gente conversar sobre o nosso tema de hoje, que é desafios evolutivos, eu vou pedir que nós respiremos bem tranquilamente, fechemos os nossos olhos, imaginando que estamos navegando em águas calmas, serenas e com o comando de Jesus. Que Jesus, o nosso Mestre, nos guie para a direção de um porto seguro aos nossos destinos e que também neste barco estejamos prontos para colaborarmos com braços e pernas fortes e mente serena no momento de turbulência, de tempestade que sempre é possível acontecer nos caminhos do progresso. Te pedimos, Senhor Jesus, que nos dê, portanto, persistência no garimpo de tantas bênçãos que caem do céu através do Espiritismo cristão, amoroso e bondoso. Te pedimos, Senhor Jesus, que leve a Deus as nossas angústias e as nossas orações em misericórdia que necessitamos todos os dias. E é por isso, Senhor, que estamos reunidos hoje no plano físico, no plano espiritual, na casa espírita, mais uma vez, mas um barco do universo na direção da luz. Que seja feita a tua vontade, esteja conosco e que assim seja. Esse aqui é um apenas ponto de diálogo, a tribuna, que não nos destaca de ninguém, muito pelo contrário, nos irmana, pelo compromisso que se entrelaça através da palavra, que foi a principal ação de Jesus, quando fisicamente esteve no planeta Terra encarnado e também fora dele. Antes da palavra, o pensamento, é claro, porque nós falamos aquilo que pensamos. E o verbo de Deus, que nos traz formas de comunicação, vai nos dando ferramentas que nós vamos utilizando de acordo com as habilidades que vamos construindo. Então, estabeleceu-se dentro do Evangelho, da doutrina espírita, que surgiu no século XIX, esta forma de comunicar a Boa Nova, a mensagem de Jesus para esta época de transição planetária e dos espíritos organizados para nos ajudarem na direção da bússola da reencarnação e nos consolarem. É o Consolador prometido, portanto, o Espiritismo. E para nós que estamos na dualidade entre as luzes e sombras dos nossos conflitos, é natural que precisemos de consolo diário, de palavras e ações motivadoras, porque sim, estamos vivendo a dualidade do dia e da noite, da alegria e da tristeza, da boa vontade e do desânimo. E tudo isso são partes de um processo evolutivo. E é por isso que nós vamos falar sobre isso, por um tempo determinado aqui pela organização da Noite do Passe, que são os desafios da evolução. E para isso também eu vou me abastecer aqui deste livro, que é conhecido, que é a Fonte Viva, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier
que nos traz trechos motivacionais por amor, que a luz tem, e nós somos luz, envolvidos em tempestades pessoais, pode ser, mas vibrando na direção de Deus e naturalmente evoluindo. Nem sempre conscientemente. Às vezes esquecemos que somos vida e que vida vem de Deus. E Deus é a consciência que temos de estarmos vivos, e à medida que vamos aprendendo a sabedoria da existência e da consciência, compreendendo também a bondade infinita desse Deus. Então estamos evoluindo, muitas vezes sem notar. Aqui não é por acaso, mas é pela lei do pensamento, porque eu já tinha deixado o título para o José colocar, Desafios Evolutivos, e fiquei pensando sobre este assunto. E aí abri o livro que estava aqui ontem à tarde, fiz uma palestra e deixei o livro aqui ele ficou. E aí no 141, capítulo 141, está escrito: renova-te sempre. São Paulo escreveu aos Coríntios: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E a mensagem que vem depois, como hábito espírita, é a psicografia citada de Emmanuel, que Chico Xavier materializou no papel. O pensamento de um espírito, numa outra dimensão, através da mediunidade plena de Chico Xavier, o melhor e mais concentrado e mais prolífico dos médiuns que nós conhecemos no Espiritismo, que está no plano espiritual, mas que nos trouxe aí muitas lições psicografadas e também de vida, Viveu aquilo que ele recebeu dos Espíritos. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece um determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações que sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para o acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe, pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. É lindo isso aqui. É estimulador quando nós estamos sensíveis à mensagem e envolvidos pela proteção divina. A nossa memória absorve com uma facilidade incrível
e a nossa imaginação vai ao longe e é capaz, sim, de sentir as maravilhas da imortalidade da alma. E não somos nós, espíritas, que estamos dizendo pela primeira vez que a alma vem de Deus e que ela já existia antes do corpo físico e que nós continuaremos depois do corpo físico. Isso as civilizações antigas já sabiam. O intercâmbio com o mundo espiritual não é uma invenção do Allan Kardec, que colocou o termo mediunidade para especificar isso de uma maneira mais científica e colocar isso, num livro chamado que está sobre a mediunidade, não é? No Pentateuco. Enfim, o livro dos médiuns. Todos temos sentidos e consciência. E todos nós estamos, desde que fomos despreendidos dos reinos inferiores, da consciência de grupo, ao livre-arbítrio e a certeza de que somos vida e de que existimos, portanto criamos consciência, impulsionados, estimulados, motivados a evoluir. Às vezes, sim, desafiados positivamente, não como um duelo. A vida não é uma guerra contra o mal. O mal que nos afeta é o mal que nós semeamos em algum momento e que vai retornar a nós como lição e se transformar em sabedoria e mais adiante em amor. Passaremos então, portanto, adiante, lição por lição do tempo, do espaço e da consciência, sem podermos apagar aquilo que nós recebemos de Deus, que é a vida. Isso, quando eu entendi, me trouxe alívio. Porque para entender, eu precisei me despir do homem que acha que está sofrendo por algum tipo de erro na justiça de Deus, por algum tipo de protocolo trocado na ficha kármica da lei de causa e efeito, e que havia muita desordem no sistema e que, assim como o sistema humano é cheio de falhas e de desconfianças, falta de credibilidade, Deus, que nunca apareceu como pessoa na minha frente, poderia também ser assim. Então, para muitos, não é? O medo de conversar com esse Deus os levou a renegá-lo, a transformar a figura de Deus dentro de si em alguém distante, inatingível. Que Jesus, santo que seja, com todo o respeito que ele mereça, não está ao meu alcance como criatura humana que sou, cheio de defeitos. Isso tudo numa relação com a dor que nós temos todos os dias pela necessidade de sobreviver, de administrar os nossos problemas, de buscar a felicidade e de tentar encontrar um pouco de paz, vão se apresentando como desafios da nossa própria evolução. Mais cedo ou mais tarde chegaremos dentro da nossa jornada individual, pessoal e positiva, porque a lei é de progresso, a compreensão desse amor de Deus, que discreto muitas vezes nos consolou da nossa rebeldia sem que nós notássemos a sua presença. Na figura de um estranho, ou de uma estranha, na figura de um aparente acaso, na figura de um acontecimento, na figura de uma mudança de acontecimento e que mudou a direção de nossas vidas. Isso, saber que somos imortais e que somos figuras, herdeiros
da imagem e semelhança de Deus que criou o cosmos infinito, não apenas esse que já foi descoberto com milhares de galáxias, com a leitura de milhares de planetas, descobertos fisicamente, publicados nas revistas científicas cotidianamente. Não apenas o cérebro que homens de grande potencial de inteligência, estudiosos, chegaram a um patamar de compreensão, de ver que nós somos uma máquina perfeita, capaz de se reproduzir através do código genético, e até, em alguns casos, sermos clonados, ou pesquisas de célula-tronco, como se fosse essa máquina que nós estamos habitando, obra do acaso. Mas um Deus que nos criou para sermos livres de todos os tipos de limitações infelizes, mas construídas por um merecimento consciente de amá-lo, de respeitá-lo, de entender o seu objetivo quando ele nos criou, a sua imagem e semelhança, e que Jesus traduziu no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. A gente acha que isso automaticamente entra na mente da gente, mas não. E é por isso que nós temos esses momentos de encontro entre pessoas para conversar sobre essas questões. Porque veja bem, eu conheci o Espiritismo aos 15 anos de idade e leio desde os 15. Não quer dizer que a partir disso eu tenha me tornado uma pessoa que sabia. A gente estuda, a gente reflete e a gente melhora. Volta para trás, vai para frente, é meio ioiô a evolução. Mas a frase, seja feita a vossa vontade, eu só passei a refletir sobre ela de uns 2 anos para cá. Ou seja, eu tenho 56, um cálculo rápido, 38 anos depois. Isso que eu já conheci o Pai Nosso, porque eu sou oriundo de uma família católica, fiz a primeira comunhão, tive graças à boa vontade da minha catequista, que está no plano espiritual, um estudo sério do Evangelho. Mas a gente não entende isso sem o desprendimento de nossas infantilidades, quando achamos que somos os donos da razão. E que a vontade de Deus é a vontade do filho rebelde, que se deita no chão do supermercado para ganhar um chocolate, e que se não for assim, eu não acredito mais em Deus. Aconteceu um caso pessoal. Meu pai estava no hospital para desencarnar e alguém da família perguntou se a minha religião não salvava ele. Jesus talvez salvasse, Como, pelo menos por um tempo, Porque os espíritos que Jesus curou em corpos, como Lázaro e outros tantos, também desencarnaram. Porque é uma lei de Deus. E desencarnar e reencarnar é parte de um progresso e de um processo evolutivo que nós estamos vivendo agora, mais conscientes, porque nós estamos já mais próximos da simplicidade que é a doutrina espírita, e que o roteiro é bem tranquilo. Assim como é divulgado no site da empresa que faz o transporte coletivo, o roteiro dos ônibus, esse ônibus sai aqui tal hora, vai chegar no centro tal hora, vai passar na estação de transbordo, vai voltar, então eu vou me planejar para fazer o meu deslocamento físico. Eu aprenderei a fazer o meu deslocamento espiritual na minha autoavaliação, na reforma íntima que nós temos que fazer para entender que ninguém sofre por acaso. E também ninguém é feliz por acaso. Que nós temos que trabalhar os nossos sentidos, os nossos pensamentos e as nossas decisões e as nossas vontades, porque a palavra é vontade, e vontade significa ação, significa andar na direção de algo, não é? Porque eu posso ter fome. Isso acontece comigo, que eu não cozinho muito bem. E depois tem que limpar toda a cozinha. A minha esposa não almoça em casa. Então muitas vezes eu vou lá e faço um café, umas bolachas lá e qualquer coisa, pronto.
Mas quando ela faz um almoço bem legal, a minha mãe, alguém, a gente come com prazer, né? Até ajuda a secar a louça e tal. Mas se eu estou sozinho, não. Então a gente tem preguiça, não é? Mas se a gente tem vontade, a gente vai lá e faz. E se alimenta melhor, e tem mais saúde, né? Trabalha para isso. Então eu tenho que ter ação. Isso é física, bobo, né? Metafórico, mas é exatamente assim que a vida se faz. Jesus deu o primeiro passo para caminhar da Galileia a Jerusalém. Foram poucos quilômetros que ele andou, ia parando, conversando com as pessoas, coisa que quase já não se faz mais na agitação do dia, né? Se você encontra alguém na rua, hoje em dia a pessoa está com pressa, você está com pressa, não para conversar. Né? Ou, depois eu te ligo, depois eu te mando uma mensagem e não conversa. Então, quer dizer, e aquilo às vezes, né, pode melhorar a sua vida e a vida da pessoa numa troca, né, de solidariedade e de amor. Ou para fazer uma oração, ou para pedir desculpa, ou para dizer, olha, realmente, né, tem coisas que eu não sei tudo, eu não posso saber tudo, eu vivo num mundo de provas e expiações, onde eu sou desafiado a abrir os olhos, não é? E acontece às vezes de você estar tão cansado que você acorda e os olhos não abrem, né? Porque você pensou, porque não abre, você está tão cansado, você tem que esfregar os olhos, e já aconteceu comigo várias vezes. E se não abrirem, né? E se abrir, você não conseguir movimentar o corpo porque você está no plano espiritual. O que vai acontecer? Né? Você vai continuar sendo você mesmo, mas com outra perspectiva de vida. Outros desafios. Poderíamos citar vários desafios. Levantar, cuidarmos ali da higiene, sairmos para trabalhar. Né? Hoje eu contei 17 degraus que eu tenho, né, para subir, para chegar na porta da minha casa. Perguntei para minha filha se ela não tinha, porque eu não consegui parar de pensar. Contei os 17 degraus. E nós temos então o pensamento acelerado. Os diagnósticos hoje em dia de hiperatividade, de autismo e de dificuldades de focar num progresso mais determinado, como dizia Jesus, que a porta é estreita. Se a porta é estreita, é quase como se fosse um gol. Para mim fazer o gol do progresso evolutivo, eu vou enfrentar uma série de desafios que eu vou ter que ter coragem. Né? O principal talvez seja envelhecer, sair do corpo, porque aí não tem rico nem pobre, né, que possa vencer esse desafio. Não existe ninguém que tenha mudado o tempo e como disse aqui São Paulo, né, o corpo por fora se corrompe, mas por dentro se torna sábio. É o desafio do envelhecimento, da reencarnação. A incompreensão daqueles que reencarnaram na nossa família para que nós perdoemos e amemos e nós não conseguimos, ou eles não conseguem. A insatisfação de não termos atingido todos os objetivos materiais. E assim por diante. Né? A incapacidade de controlarmos a segurança pública, a questão mundial. Um exemplo claro hoje que se tem é uma repetição clássica do passado. Todos nós sabemos, né, que Jesus, quando foi para o Egito com os seus pais, quando era bebê, era porque Herodes estava matando todo mundo lá, com medo de perder o poder, né, e porque viria o Messias que ele achava que era um outro candidato. Né? O Messias, eles achavam que iria com a sua espada e com o seu poder derrubar, né, tudo. Depois Jesus mais tarde foi ironizado, tu não é o rei dos judeus? Herodes era judeu, era um rei judeu. E este exílio acontece da mesma forma hoje, sendo que Herodes ficou para trás no tempo e no espaço, foi evoluir em outros lugares. Jesus não declarou guerra ao Império Romano quando Pôncio Pilatos disse, mas tu não é rei, cadê o teu exército? E ele disse, o meu reino não é deste mundo. Sabendo ele que violência gera violência, não reagiu com violência, mas com amor. Porque a perspectiva de quem tem um desafio grande, como é o nosso, de nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, não pode ser de 100 anos de uma encarnação. É isso que eu quero chegar. É isso que eu trago em mim todos os dias, e todos os dias nós erramos, de algum jeito. Às vezes, né, são exemplos bobos, mas são exemplos naturais. Contei esses 17 degraus hoje. Ontem, quando eu saía, eu esqueci do último. E quase caí, porque daí eu dei o passo em falso.
porque eu estava pensando outra coisa. Então a vida também são, né, metaforicamente, é uma escala evolutiva, não é nem para cima, nem para baixo, nem para os lados, é dentro de nós, no circuito de emoção que nós vivemos, e que sabemos aonde está a chave da consciência individual que quer ser feliz. Eu não posso ser feliz com trabalho escravo, porque eu vou ter que me responder pelo que eu fiz. Isso no passado nós fizemos muito, e ainda se faz. Eu não posso ser feliz fazendo o meu próximo ao contrário do que dele eu gostaria de receber. Eu gosto de ser amado, mas será que eu sou realmente uma pessoa capaz de encontrar generosidade ao entender a razão do próximo? Mesmo que aparentemente ela seja infantil. Será que quando eu preciso reconhecer que eu estou sem a verdade absoluta, porque ninguém tem, com humildade suficiente para manter a relação saudável e não transformar aquilo num ressentimento e logo ali depois, numa oportunidade próxima, encontrar um revanche, que é o que se faz, não é? As pessoas guardam a mágoa para depois ali se cobrar. E assim vão, né? Muitas vezes, né? 30 anos de casado estão ali, ó. Ah, mas tu falou aquilo, mas tu falou aquilo, cobrando a razão. Foi tu. Não interessa. Outro dia, por exemplo, aconteceu lá que derramamos um pouquinho de feijão. Ah, mas foi agora, foi antes? Não importa, derramou, vamos limpar. Ninguém vai derramar o feijão de propósito, a não ser que esteja brigando realmente. Não é? Aí sim, aí a pessoa joga o feijão na parede, né, e teve uma psicose. Essas pequenas mazelas que nós temos são os desafios maiores. São, sim, as dificuldades que nós temos. Por que nós temos tanta violência no trânsito? Porque a pessoa está ali com uma armadura, aparentemente inviolável, né, que numa tentativa de fuga pode sair a 200 por hora, a pessoa acha, né, sozinha, achando que não tem testemunhos. Então o ser medieval ali pode buzinar, pode passar por cima do outro, pode passar na frente do outro. Mas quando nós percebemos que isso se torna uma guerra dentro de nós, nós passamos a perdoar a pessoa que fura a fila no corredor de ônibus porque tem 50 carros na frente dela, mas ela tem que chegar na frente de todos os outros. Talvez, né, ela precise, por alguma razão, burlar os sinais de trânsito, achar que o sinal foi feito só para ela, não é? Porque mais cedo ou mais tarde ela vai encontrar o obstáculo que faça voltar o caminho e entender. Chico Xavier, uma vez, e os exemplos que a gente dá são dele, né? Que não era um egoísta como nós ainda somos, a não ser que já tenhamos purificado a nossa consciência, pegava um tomate bom e um tomate mais ou menos. Aí ele dizia: meu filho, se eu pegar todos os tomates bons, o que vai sobrar para o outro? Né? Agora, nós, eu digo assim, não falo vocês, tá? Eu digo nós, aqui, né, na minha consciência de descendente de gringos, que numa feira de tomates eu pegaria todos, né? E se possível ainda revenderia. Hoje não mais, mas a gente pensa, né? Chegar primeiro, né? E ganhar mais lucro. Mas e a sabedoria da solidariedade? Por que o mundo está assim? Qual é a minha parcela nessa vontade de Deus, né? Eu não vou levar minha casa, não vou levar meus livros, só dentro de mim, se eu ler, né? Não vou levar nem mesmo os meus filhos, que eu trocaria, né, a minha encarnação pela deles, não vou levar, eles são filhos de Deus. Eu tenho como desafio justamente trabalhar essa consciência que o Espiritismo traz tão bondosamente para a nossa vida, que nós só temos a agradecer. Não há nenhum motivo maior do que essa misericórdia e essa bênção que Jesus nos trouxe como um Consolador prometido, de que não seja o nosso sentimento de gratidão, não de genuflexão, de nos ajoelharmos para sentir dor no joelho e depois não conseguir levantar, só por uma imposição. Ajoelharmos o nosso coração dentro de nós, a nossa mente, agradecidos, porque Ele nos disse: a morte não existe. Eu tenho desafios, todos temos,
e nenhuma ovelha se perderá. Nossos desafios hoje aqui são bem menores daqueles irmãos que estão no presídio, por exemplo. Daqueles que ainda estão pensando em cometer um homicídio. Daquele cidadão que está lá com fronteiras, né, com um exército terrível, expulsando pessoas. Quem sabe se ele não está expulsando lá Jesus, Maria e José, que reencarnariam para outro lugar. Para a Venezuela, para o Brasil. Por política, de esquerda, de direita. Nós estamos falando de Deus que não tem outro contraponto maior que ele. O ser humano, para poder brigar, criou o inferno e o mal, né? Achando que havia uma criatura capaz de competir com Deus. E vejo isso, para concluir, no Espiritismo, inclusive, pessoas que estão com a consciência clara de que isso não existe, mas que o plano espiritual está sofrendo para vencer o mal. Não está. Está sofrendo por piedade. Jesus chorava por nós, porque ele via, né, que nós não sabíamos o que fazíamos. Pai, ele sabia que o romano que chicoteava ele iria receber aquilo de volta, não por maldição. Ele sabia que aqueles que expulsavam a luz ficariam nas sombras por um grande período. Mas será mesmo, né, que num mundo de provas e expiações, um grão de areia no universo, Deus teria perdido o controle e o mal estaria vencendo, né? É uma ilusão isso. É uma falta de perspectiva do universo infinito, da grandeza de Deus. Não existe o mal que não seja oriundo da própria criatura. Então o que Deus faz? Deixa que isso se organize. O crime se organiza, né? Deixa que ali haja também o seu progresso. Se nós tirarmos todo o mal do planeta Terra, nós vamos aniquilar os espíritos, Deus pensa. Só vai ficar os bons. Bom, consideremos que somos todos bons. Os maus, o problema é deles, né? O céu é para os bons. Vamos limitar. Tu tem pulseirinha VIP, tu entra. Mas Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Por que eu acho que eu sou melhor do que os outros? Por que eu acho que há alguns anos atrás, seja nessa ou noutra encarnação, eu não fui capaz de fazer o que as pessoas fazem hoje? Não justifica, evidentemente que não. É só Jesus mesmo para ter uma misericórdia desse tamanho, porque nós, se pudéssemos, estabeleceríamos a pena de morte. Né? A violência pela violência, a pressa, resolveríamos tudo no grito. E confiar, portanto, exige estudo, né? Na vontade de Deus, que permite, no mundo de provas e expiações, quando Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia, que este mal que está solto, aparentemente, logo, logo vai encontrar, né, o freio da justiça de Deus e que vai levá-los aonde eles precisam para evoluir. Nos limites de Deus. Se falhar a justiça humana, Deus não falha. Não falhou conosco. Graças a Ele, nós estamos numa casa de luz, de bênção, como existem outras tantas, espíritas ou não, onde 2 ou mais pessoas estiverem falando em nome de Jesus, Ele estará com seu raio de luz. E o nosso desafio é justamente persistir na direção desta fidelidade pessoal. Para que a gente não se traia por rebeldia, né? Como disse o texto aqui. Eu não quero mais saber, eu larguei de tudo, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou desencarnar, vou morrer. Mas se eu não morri ainda, né? É porque Deus não quis. E se eu nasci foi porque Ele quis. Então o sistema é de Deus. Nos dará a solução para as nossas dificuldades. Só que eu tenho que buscar, né, para que eu ache. Bater e abrir se usar. Pelo menos sintonizar um pouco, né? E esperar a resposta. É difícil realmente a gente dizer ponto final. Mas para concluir de verdade, né, o desafio é aprofundarmos a nossa consciência nesse sentido, porque não é uma promessa política, é uma certeza que Jesus nos dá, a felicidade logo ali já vai estar brotando, e se cultivarmos ela com carinho, nós venceremos qualquer obstáculo, porque é só o bem que existe. Muito obrigado à atenção de vocês, muito obrigado pela paciência, eu espero que eu tenha sido compreensível, e para que Deus nos ilumine também nesses caminhos que são desafiadores e que não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, como diz o Pai Nosso,
Que a sua vontade seja feita sobre nós, sobre o teu universo todo, Senhor, e que possamos compreender-te e aceitarmos os teus desígnios, sabendo até o limite do nosso dever, aonde devemos ir. Seja feita a tua vontade. Muito obrigado e que assim seja. Obrigado.